Oi, Helenira Vilela, como está você? Tudo bem? Oi, Mauro, oi, Rebeca, oi, audiência, tudo bem? Você sabe, né, Mauro? Quando o Mauro me convidou, ele já fala meio assim, que ele sabe que a essa hora da manhã o Tico e o Teco ainda estão brigados, né? A gente, mas vamos. Hoje a agenda está Opa! imensa, então, né, tô em Brasília porque a agenda aqui está animadíssima, então vamos a fazer o giro de madrugada, porque para mim isso aqui é É tipo. madrugada, eu sei bem, foi um sacrifício para Helenira, mas olha, vou dizer em minha defesa, viu, Rebeca? Quando eu fui falar com ele, olha, amanhã, Helenira, tem que ser mais cedo. Ela falou, mas também é o único horário que eu vou poder. Tá É, cheia dessas eu não marcas. ia poder depois. Vou Então, contar para vocês que tem, ó. Hoje tem ato de manhã chamado pela CNTE e incorporado pelas outras entidades de educação, antes Fazubra, Sinasef, abraço ao MEC pela revogação do novo ensino médio. E de tarde, a CNTE, a gente vai fazer mobilização no estacionamento do anexo 2 do Congresso. E, por outro lado, em paralelo, hoje às 9 tem no auditório Nereu Ramos o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, que também vai ter atividade às 14 horas. Além disso, Brasília tá um negócio animadíssimo e a gente está se preparando para a mesa de negociação. Vai ter rodada de negociação amanhã com promessa do governo dizer se vai ter reajuste ou não e de quanto para o conjunto de serviço público. Então, o negócio aqui está animado. estou vendo. Tudo isso coisa muito importante, mas mais importante que tudo isso é a Helenira voltar na segunda que vem para comentar como foram as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de Futebol, né, Rebeca? Já Segunda-feira ela vai está ter, aí de volta. já vai ter quarta, eu acho, rolado, né? Antes de segunda. Acho que tem Eu uma. acho que. Será? Eu acho que não. Eu acho que Não? são só as oitavas. As quartas de final começam Não, as terça-feira. oitavas, tá certo. São as oitavas, já vão ter encerrado. Helenira, vamos falar um tema. O quanto nesse primeiro semestre nós falamos sobre a questão do novo ensino médio, né? Sobre a reforma do ensino médio. E aí agora saiu a posição do governo depois da escuta, a chamada escuta à sociedade, e pelo que eu vi, teve mudança, né? Teve mudança e mudança positiva. Faz um balanço aí do que aconteceu depois dessa escuta que o Ministério da Educação fez e o que foi feito do novo ensino médio, da reforma do ensino médio. Conta. Então, vou fazer publicamente, vou fazer em todos os lugares, a minha autocrítica, no sentido de eu esperava muito menos e falei isso muitas vezes. Então, e falei baseado no seguinte: o governo deu sinalizações públicas, considerando quem eles recebiam, quem dava mais peso, quem era mais ouvido, deu sinalizações públicas num sentido. E felizmente ao contrário do que eu disse, e adoro estar errada nesse caso, o governo ouviu mesmo a sociedade na consulta. A consulta foi de verdade. Eu disse que achava que não seria, e foi. Então, que bom, né? Que eu estava errada, adoro estar errada nesses casos. E avançou muito. Avançou no seguinte sentido: qual é o processo que a gente tinha? A gente tinha um ensino médio implantado pela Lei 13.415, que muda principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é aquela lei que ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro, e que fazia umas desgraças, tipo colocar um máximo de tempo que você podia estudar a formação geral básica, que a gente chama, que é história, sociologia, português, matemática, física, química, enfim, as ciências básicas, né? As ciências, a filosofia, artes e educação física, então as linguagens. Então a gente tinha um tempo limitado. A outra coisa, a história do ensino à distância. A outra coisa, a história dos itinerários formativos, que são uma bandalha, né? Uma bagunça, aquela história que a gente acabou, que a gente representa Do bolo de pote, meio. né? Oi? Do bolo de pote. Exatamente. A gente representa meio alegoricamente pelas disciplinas de brigadeiro gourmet e bolo de pote como ser um milionário, mas que a gente sabe que o problema era muito grave. O governo apresentou na segunda-feira, numa coletiva, de um jeito que eu achei meio esquisito, no sentido de que foi uma coisa só para a imprensa, que foi comunicada no fim da manhã para fazer no início da tarde, no meio da Conferência da Amazônia, mas, enfim, anunciou o resultado da consulta e alguns consensos com indicativos da proposta do governo.
Por enquanto, o que temos é, vamos dizer assim, um PowerPoint, e aí PowerPoint não é documento, né? A gente não tem uma decisão, mas tem decisões, indicativos muito importantes. Indicativo principal de todos, na minha leitura. O governo abandona o que ele fez, muitas declarações, inclusive eu estou falando de coisas que eu ouvi em reunião dentro do MEC, oficialmente representando o Sinasef com membros do MEC, que era a tática do governo não é ir para o parlamento, nós não queremos fazer mudança na lei. Isso mudou. A gente criticou, a gente disse que não tinha como resolver sem mudar a lei, a gente, Sinasef, movimento sindical, mas todo mundo, movimento estudantil, especialistas, intelectuais, todo mundo dizia a mesma coisa, não vai dar para consertar essa bagaça sem mudar a lei. E o governo aponta nessa apresentação de segunda-feira que vai enviar algum tipo de instrumento para o parlamento para consertar, e isso para nós é assim, uma parte do que é revogar, porque revogar não é escrever uma lei dizendo revoga-se. Revogar é escrever uma lei dizendo nós vamos, agora vai funcionar assim, né? Substitui aquilo que estava escrito e agora vai funcionar assim. E nessa proposta que eles estão construindo, então ele apresentou os resultados do que teve do essencial da consulta e indicativos do que vai propor. Então, vai propor mudança de lei, a gente não sabe se vai ser projeto de lei, decreto, isso a gente não sabe, mas vai ter projeto de lei. E nesse projeto de lei, ele dá alguns indicativos. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é acabar com o máximo de 1.800 horas e ter um mínimo de 2.400 horas, que é o que tínhamos, voltar ao que tínhamos antes. E a isso o governo está chamando de ensino médio de tempo parcial, com as 3.000 horas que estão colocadas lá, ou seja, vai voltar a ter 2.400 horas de formação geral, que é o que tinha antes, mas vai manter as 600 horas a mais como jornada de tempo parcial, apontando para cursos que tenham jornada de 4.200 horas, e aí isso é jornada integral. Então, a gente, de fato, vai ter um crescimento da jornada escolar dos nossos adolescentes no ensino médio. Abre parênteses, se tudo que está sendo aprovado pelo governo, apresentado pelo governo, aparecer no instrumento legal que for proposto para o Congresso e o Congresso aprovar do jeito que o governo está propondo. Mas isso é o processo daqui para frente, mas o posicionamento do governo. Quer dizer, então vai ter um aumento do tempo na escola, é isso, dos estudantes? Então, aí o que vai acontecer exatamente não está tão claro, né? O que vai acontecer em quem tiver tempo integral nas escolas não está tão claro. Isso ainda vai ser elaborado e destrinchado. O indicativo maior, e aí tem a segunda mudança, que já vai responder uma parte dessa sua pergunta, que não acaba com os itinerários formativos, eles usam em algum momento um nome, outro momento, em algum momento usam outro nome, em outro momento mantém esse nome, que vai ter, só que reduzido de 5 possibilidades para 3. Quais são as 3 possibilidades? Uma é aprofundamento em matemática e ciências da natureza, o segundo é aprofundamento em filosofia e ciências humanas. Não está escrito rigorosamente assim, tá, gente? Eu não estou citando ipsis literi. Que na minha leitura de pessoa que estuda a estrutura e funcionamento da educação no Brasil historicamente, lembra muito a estrutura que o Mauro vai lembrar bem, que é do clássico e do científico. Isso. Para quem é um pouquinho, né, jovem há mais tempo, como diz o povo, você vai lembrar que tinha uma estrutura que você tinha ensino médio clássico, que aprofundava muito mais nas ciências humanas, e científico, que aprofundava muito mais nas ciências da natureza. É basicamente isso que está proposto. E o terceiro itinerário formativo é manter a formação técnica. Mas tem uma melhora muito significativa no terceiro itinerário, que aparentemente está só mantido do anterior, que é o seguinte: formação técnica só vai ser chamado assim, ou seja, só vai ser o itinerário de formação técnica se for um curso do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. E aí acabou a bagunça. Porque aí não tem esse negócio de empreendedorismo, projeto de vida, bolo de pote. Não. Vai ter que ser um curso técnico, e os cursos técnicos, eles são
são os cursos que a gente segue na rede de institutos federais, que eles têm uma regulamentação, tem currículo mínimo, tem carga horária mínima, e aí a carga horária é de 800 horas, e aí eu tenho que dizer que o governo abre uma exceção se for o itinerário formativo de curso técnico, como os cursos técnicos têm carga horária de 800, 1.000 e 1.200 horas, eles admitem reduzir para 2.200 horas a formação geral básica, se for o itinerário de curso técnico. É assim que funcionam os institutos federais. A gente não chegava a ter cursos de 2.400 horas de formação básica, mas aí tem um detalhe que não é pequeno e que eu acho que não está bem trabalhado, que é o seguinte: se for ter curso técnico com 2.200 horas de formação geral básica, eu penso, e a nossa rede funciona assim, que isso só vale com essa, entre aspas, redução de carga horária da formação básica em 200 horas, porque o ensino médio técnico é integrado. Isso significa o quê? Que a parte técnica aborda as questões da formação geral e que a formação geral aponta questões para a formação técnica. Eu ensino matemática, aí no terceiro ano a gente tem que ensinar números complexos. Quando eu dou curso para o curso técnico de telecomunicações, como eles usam o conhecimento de números complexos para poder estudar sinais, e uma outra disciplina lá que agora me fugiu o nome, porque o Tico ainda está meio dormindo, eu já ensino fazendo relação com o aprofundamento, e depois eles vão aprofundar muito mais o conhecimento sobre números complexos, porque eles vão aprender nessa disciplina a usar lá para o conhecimento específico. Então, isso é organizado. Só reduzir para 2.200 horas sem ensino médio integrado me preocupa, porque vai, na prática, reduzir a formação geral básica. Mas, em geral, se você fizer ensino médio integrado, funciona bem, mas isso não apareceu na proposta do governo. Ensino médio integrado é uma coisa que não apareceu na proposta do governo, que eu acho ruim, porque, aí vou repetir uma coisa que falamos muitas vezes, nós temos um dos melhores modelos de ensino médio técnico, de formação unilateral, de trabalho como trabalho ontológico, que a gente chama, que era conhecido antes como trabalho como princípio educativo, blá, blá, blá. Isso não é perfeito, não, tá? Essa rede precisava melhorar muito para o ensino médio ser integrado, como eu estou falando, mas o fato é que o projeto é isso, a gente precisa melhorar a implementação. Mas, então, isso não está colocado, e aí gera ali um asterisco da gente ficar, putz, vai reduzir para 2.200 horas no ritmo do Sistema S, sem integrar os conhecimentos no Sistema S. Também tem ensino médio integrado, também é de boa qualidade. Eu tenho vários problemas com esse Sistema S, mas não posso negar isso, é um fato objetivo da realidade. E aí, se for só para fazer formação técnica, e aí tem outro asterisco, que ainda autoriza a complementação por cursos curtos de qualificação profissional, que também é uma coisa que a gente preocupa, porque às vezes esses cursos são só carga horária, só fachada, você faz qualquer coisa lá à distância, vê uns vídeos, responde umas perguntas muito idiota, ganha um certificado e vai reduzindo a carga horária e aumentando a venda de objetos. Mas, enfim, nos pontos principais, esses dois indicativos são bons. Um terceiro indicativo que o MEC dá, que eu acho muito positivo: acabar com a possibilidade de ter EAD na formação geral básica, que é basicamente o que estava no nosso PL, mas continua autorizando no ensino técnico. Mas aí eu tenho que dizer que no nosso PL também a gente não discutiu o que aconteceria no ensino à distância no EAD, na parte que a gente chamava no nosso PL de diversificada. O que está escrito aí? Então, as 2.200 horas para estudos técnicos também incluirá os institutos federais. Sim, isso também é uma questão. Tem impacto sobre os institutos federais, mas para nós, isso em si não muda nada, porque isso já funciona para nós. Porque isso está escrito no capítulo de educação técnica, né? É outro capítulo da LDB. Mas no apontamento do governo, vai sim interferir nos institutos federais, vai aparecer regulamentações que vão vir no bojo da revogação da reforma do ensino médio, que vão atingir os institutos federais, porque eles estão falando de mexer na regulamentação de educação técnica e tecnológica. Perfeito. O que eu acho bem ruim,
que o apontamento do governo, para mim, não aponta o que para mim é necessário. Não acaba com o notório saber. Ou seja, o que é o notório saber? Na Lei 13.415, diz, para o itinerário formativo de ensino técnico, é possível a contratação de professores por notório saber na área específica. Isso está escrito na LDB. No nosso projeto, a gente propunha acabar com isso, e eu sou absolutamente contrária a isso, porque isso é a desprofissionalização da profissão de professor. É você poder ser professor sem graduação, é você poder ser professor. E aí, assim, tem gente que fala assim, mas tem gente, né? Eu falei, gente, olha só, quando o cara tem um notório saber, que é uma coisa muito, né? Vai ali e dá um título para ele, reconhecimento. Tem uma série de formas de fazer isso formal, mas aí ele vai passar a ter um título, porque ele tem tanto saber, né, construído. Agora, você ser professor depende de você lidar com conhecimento sistemático e organizado. Ah, mas tem que ter licenciatura necessariamente? Talvez não. Na nossa rede tem um monte de professor que é engenheiro e faz uma complementação pedagógica para poder ser professor. Eu não sou contra esse modelo. O que eu sou contra é que, se você abre a possibilidade de notório saber, você vai acabar colocando um monte de tutor, que vai ser qualquer pessoa que fez o próprio curso que vai trabalhar e vai ser um respondedor de dúvidas. Você tira a capacidade de ter cátedra, ou seja, sabe quando a gente fala liberdade de cátedra? A gente está falando de pensar uma sistematização e uma forma de apresentar o conhecimento. E isso não acaba, e eu acho isso muito ruim. Uma dúvida, tem contingente suficiente para que não, então, se contrate esses profissionais para o notório saber? Como que funcionaria, então, nesse caso? Então, mas aí, assim, não tem. Tipo, na minha área não tem. Matemática, física e química e biologia tem uma demanda monstra. Mas a solução não é você propor contratar gente sem formação, é formar mais gente. Ah, mas por que não forma gente? Falta gente porque falta curso, por exemplo? Não. Sabe o que falta? A profissão de professor ser valorizada para alguém querer se dedicar barbaramente, estudar monstramente para aprender química, física e matemática, para depois ser tratado pela sociedade como a gente é, ganhando mal, sendo desvalorizado, com gente perguntando para você assim, você dá aula, mas você trabalha em quê? Né? Então, com não ter escola cívico-militar de gente dizendo que é militar, que sabe o que tem que ser feito na escola, não tendo reforma do ensino médio para ter banqueiro e administrador dizendo, não, é a gente ser valorizado, e aí, assim, tem um monte de curso aberto, com um monte de vaga ociosa. Agora, você tem que incentivar as pessoas a serem professor. Como que você faz isso? É verdade. Helenira, se eu entendi bem, então, a gente vai ter clássico, científico e ensino técnico. É basicamente isso. Que vitória! Voltamos ao final dos anos 70. Pré-ditadura, o que não é ruim na minha leitura. Pois é. São modelos interessantes. É verdade, é verdade. Quando eu fiz, foi o último ano, ou verdade, eu entrei quando a desgraça começou, que acabou o clássico e o científico, eu perdi a oportunidade de fazer o clássico, que era o que eu queria, e aí tinha turismo. Então, o que era o clássico virou turismo. Olha só que coisa chocante. Né? Que era PPT. Eu sempre disse, né, Mauro, que essa reforma do ensino médio que a gente tinha era parecido com a LDB, com a 5692, que era a LDB da ditadura. Exatamente porque o que elas têm de similaridade? A LDB da ditadura criava um instituto chamado Preparação para o Trabalho. Isso. E PPT era uma suposta preparação para o trabalho, mas era assim, corte e costura, capinagem, turismo, mas era assim, para ser guia ali da cidade, então, para saber contar as histórias folclóricas da cidade ou dos lugares da cidade. Então, era uma formação muito pobre, ela não era uma formação tecnológica, ela não era de aprofundamento de conhecimento para você lidar com o mundo, né? Era para você ter uma coisa bem instrumental, costura, coisa bem instrumental para ter subemprego. E era uma prática muito... e muito frágil. Mesmo para você ser costureira, o PPT não te deixava, não te dava formação suficiente para você ser uma costureira.
entendeu? Para você ser um guia de turismo. Era uma coisa super precária, assim. Não era só para mão de obra, mas era subemprego. Ou para fingir que estava dando algum tipo de formação técnica. E essa era exatamente a similaridade. E aí eu achei interessante, porque o movimento que o governo acaba fazendo é um movimento de retomada de uma formação propedêutica profunda, que faz aquilo que eu já falei aqui, que é a importância da etapa do ensino médio, que é você desenvolver o pensamento teórico, que é o pensamento libertador. Porque o pensamento empírico, quando ele é preso à realidade imediata, que era o caso da corte e costura e do turismo nesse sentido, era você fica com aquela coisa da aparência, você não consegue ter princípios científicos para poder realmente compreender a realidade. Então você fica com um pensamento. O que é o pensamento empírico? É o pensamento do imediatismo, da aparência. Então, por exemplo, tem muita violência, bota muito policial. Isso é o pensamento empírico. Quem tem pensamento teórico fala, não, mas espera aí, nos lugares onde tem muito policial também tem muita violência. Nos lugares onde tem pouco policial é onde tem pouca violência. Então, não é o fato de botar muito policial que reduz a violência. Onde é? E aí você vai procurar para além da aparência. E você chega a conclusões, né? E aí você propõe melhora da situação social, relações de trabalho, combate ao racismo, e você vai descobrir a essência, o que de fato produz a violência policial. O que de fato produz a violência. Então, isso você tem que desenvolver numa formação que tem um poder teórico de pensar a realidade. E aí, esse modelo do clássico científico era muito bom. Na época era clássico científico e normal, né? E tinha também os cursos técnicos. Mas o normal não deve existir, porque a formação de professor tem que ser uma coisa profunda, né? Dar aula para crianças exige muito conhecimento científico, não é cuidar de criança, né, como era tratado uma boa parte do normal, se bem que existiram cursos normais muito bons, em alguns casos melhores, inclusive, que é muita graduação em pedagogia à distância que tem por aí, mas não era suficiente, a gente defende um outro tipo de modelo. Mas no caso do clássico científico, era esse aprofundamento teórico. Mas aí você tinha uma garantia do pensamento de todas as áreas e um aprofundamento no pensamento teórico, ou na área de humanos, ou na área de ciência da natureza. Que isso eu acho legal, acho que se fizer nesse sentido, é um bom caminho. Perfeito. Muito bom, sabe tudo. Sabe tudo, né? É um show essa Helenira Vilela. Agora bom. Tem esse asterisco, outro, né? Que é, precisamos ver como isso vai aparecer no projeto de lei, ou no decreto, ou na MP, ou sei lá qual é o instrumento que o governo vai escolher. E tem coisas para resolver. Eu, por exemplo, defendo que não tem ensino à distância nem na parte técnica, porque a gente está falando de formação geral. Tem que superar a questão do notório saber. Tem uma coisa que eu não falei, que é mantém a organização de áreas, mas escreve com todas as letras que a organização de áreas não pode sumir com as disciplinas clássicas, então, com as ciências históricas para as quais os professores são formados para ensinar. História, geografia, física, biologia, química, e cria um componente curricular de aprofundamento, não sei o quê, de computação, que pode ser uma coisa muito interessante. Pode ser também uma bobagem, mas aí vamos ver. Aí tem que ver os próximos passos de como é que desenvolve. Por que pode ser uma coisa muito interessante? Porque se você fizer um aprofundamento em como funcionam os algoritmos, por exemplo, para criar ondas de ódio, para você compreender como é que a máquina funciona e como é que ela está manipulando você, isso é uma necessidade do hoje, assim, né? Não sei se é organizado numa disciplina, mas é uma necessidade do hoje. Agora, se você só ficar dizendo que a tecnologia é uma maravilha, que ela resolve todos os problemas e que tudo que você fizer usando mídia, computação e tecnologia de informação vai ser melhor, mais rápido e inteligência artificial, aí você vai criar uma alegoria, né? Falsa. Mais uma vez, um falseamento da realidade. Mas aí é a ver, né? Em princípio, a ideia eu acho que é boa. Helenira, só uma última questão, antes de te liberar para suas inúmeras atividades. Vai precisar passar pelo Congresso ou um decreto, uma portaria, ou o Centrão vai poder meter a colher aí, a extrema-direita? Então, isso sempre foi uma preocupação e continua sendo. Eu lembrei de mais uma coisa muito importante. O governo também fala que a solução dos problemas do ensino médio não estão restritas a mudanças curriculares.
Então, tudo que eu falei é a parte de mudanças curriculares, mas ele aponta para a necessidade de melhoria de estrutura, de melhoria de condições de trabalho. Isso também é essencial, né? Aí, de novo, a ver como é que isso aparece. Na minha leitura, se eu estivesse lá, e eu não estou, eu não optaria por um decreto, optaria por um projeto de lei. Isso parece um erro, porque você fala assim, mas decreto você escreve só o que você quiser e está valendo no projeto de lei, vai ter que tramitar e vai mudar necessariamente na disputa no Congresso, e aí corremos riscos. E o Congresso é uma bosta? Sim, o Congresso é uma bosta. Agora, o que acontece? Eu tenho muito medo de acontecer o que aconteceu com o decreto de saneamento. Você faz um decreto, e aí o Lira vai lá e fala, não, isso aqui é nosso mister de decidir, e aí vai lá e vota no plenário e derruba a porra toda. Acho um risco que não devemos correr, porque depois que derruba, fica muito mais difícil de discutir com o Congresso o que vai acontecer no lugar. Então, mas isso é uma questão tática que tem que fazer, e eu tenho certeza que isso a gente acompanhou, né? O povo do governo está estudando como fazer, porque daí vai passar em conversa com Alexandre Padilha, com o Rui Costa, com o próprio Lula, de decidir que brigas a gente vai comprar. Nós vamos comprar uma briga maior, menor, como, em que condições, o que eles acham que tem mais possibilidade de ser alterado, para que sentido, né? Perfeito. E disputa política, e aí, assim, se for projeto de lei, eu acho que o nosso trabalho com o movimento social em defesa da educação, movimento estudantil, movimento sindical, movimento antirracista, movimento feminista, é ir para cima do Congresso para aprovar o que realmente o povo precisa. E aí, né, luta de classes. A velha luta de classes. Tá bom. Helenina, super obrigado. Falei bobagem aqui em relação à Copa do Mundo Mundial Feminina. Eu graças a Deus, falo muitas bobagens e espero continuar assim até o fim da vida. Não é... As oitavas de final já foram. O Roberto Medilha me corrigiu aqui. De fato, o que vai rolar agora são as quartas de final. As quartas de final que começam agora. Onde é que estão amanhã às 10, né? Amanhã às 10 da noite, né? Então, conta... Você tem aí... Deixa onde é que eu tinha aberto aqui, já fechei. Tá aqui a tabela. Então, a gente tem amanhã às 10 da noite, Espanha e Holanda. Sexta, às 4h30 da manhã, Michele Cirnelin chora com esse horário. 4h30 da manhã, Japão e Suécia. Sábado, Austrália... É um jogão, hein? Japão e Suécia vai ser um jogão. Vai ser um jogão. Acho que Espanha e Holanda também, né? Também. Pô, a Espanha deu um vareio no Marrocos, hein? Tristeza. Atropelou. Marrocos nem viu a Espanha passar por cima. Nem viu. Foi atropelada. Talvez o jogo mais fraco seja Austrália e França, que é sábado às 4 da manhã. Depois tem um jogão também, Inglaterra e Colômbia, sábado às 7h30 da manhã. Então, na segunda-feira, quando a gente for conversar, a gente já vai fazer o balanço das quartas de final e vamos falar das semifinais que acontecem terça e quarta da semana que vem. É isso aí. Valeu, Helenira. Boa jornada. Nossa esperança é a Colômbia bater a Inglaterra. É isso aí. Somos colombianos. Bom, depois do discurso do Petro ontem, eu sou Colômbia em todas as dimensões. Maravilhoso, Gustavo Petro ontem. Valeu. Obrigado, querida. Tchau. Beijo, Mauro. Beijo, Rebeca. Beijo, turma. Só Mauro, desculpa. Dia do Estudante, quinta-feira. Viva os estudantes brasileiros. É isso aí. Valeu. Beijão.